Olá, alunos do terceiro ano. Hoje, 18 de maio de 2020, teremos uma aula muito gostosa de língua portuguesa. Então, eu peço a vocês que peguem o seu livro de atividades, volume 2, capítulo 4, e nós vamos ter hoje um novo conto do continente africano. E como nós já vimos em outra aula com o conto da lebre e do gênio da selva, os contos às vezes querem nos ensinar alguma coisa. E lá na África, eles usam muitos contos para dizer para as pessoas como foi que as coisas surgiram. Tipo o nosso folclore aqui no Brasil. E falando mais um pouquinho da África, conhecendo um pouquinho melhor a África, nós vamos perceber que o continente africano nem sempre ele é rústico da maneira como é mostrado para nós, ou vem sendo mostrado. Ele é um continente grande, já existe lá na África, em 18 países, pessoas que moram mais na cidade do que na zona rural. Lembra-se que a gente já falou do êxodo, que acontece aqui no Brasil também? Mas a gente percebeu que ultimamente as pessoas têm percebido que é muito interessante morar no campo, cuidar do campo e ter um retorno da natureza, viverem nessa paisagem, nesse meio ambiente. E quando a gente fala da África, nós vamos ver que o conto de hoje, ele é da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país da África banhado pelo Oceano Atlântico, assim como o nosso Brasil. E na Guiné-Bissau, algumas pessoas falam a língua portuguesa, outras falam o dialeto africano e ainda outras falam a língua crioula. Então, há uma diversidade de cultura muito grande na África. Quanto mais falarmos da África, mais perceberemos essa diversidade, tá certo? Na África também existem metrópoles, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas. Então, é um continente bastante interessante, o continente africano. Então, pegaram aí o seu livro de atividades? Então, vamos começar. Nós temos aí um mundo de histórias. Leia este conto que foi inspirado em uma lenda da Guiné-Bissau. Então, você vai pegar o conto O Tambor Africano. Leia primeiro em silêncio, com bastante atenção, e depois você pode ler em voz alta ou contar para alguém o que foi que você leu. Pausa o vídeo, faça a leitura do conto e depois volte aqui para nós aprendermos mais. Combinado? Na atividade 2, nós temos o narrador que conta a história, ele participa dela ou não participa dela? Em que parte da história você percebe isso? O narrador fala de si mesmo? Ele cita, eu, foi comigo, aconteceu dessa maneira? Ou ele está falando de outra pessoa? Ele está contando uma história de alguém. Então, vamos perceber lá se ele participa dela ou se ele não participa dela. Na atividade 3, além do narrador, aparecem as vozes de outros personagens. De quais personagens? Como essas falas estão separadas da parte do narrador? Nós já aprendemos isso também, que existe um sinal gráfico que separa as falas e que indica de quem é a fala. Se é do narrador, se é do personagem, e esse sinal é que indica para nós a mudança. Como? Que sinal é esse? Na atividade 4, como o macaquinho de nariz branco foi parar na Lua? Então, onde ele estava? Com quem ele estava? O que aconteceu? Como que ele foi parar na Lua? Vamos relembrar. 5.
A lua gostou da visita inesperada? Copie do texto o trecho que justifica sua resposta. Imagina lá a lua linda, maravilhosa, única, e de repente aparece nela um macaquinho. O que será que aconteceu? Foi uma visita inesperada. Na atividade 6, o macaquinho de nariz branco ficou envolvido por algumas semanas com o tambor que tinha ganhado. Até que um dia resolveu voltar para casa. Como ele explicou essa decisão à lua? Responda com suas palavras. Por que o macaquinho quis voltar para casa? O que aconteceu? O que ele conversou com a lua? O que ele explicou para ela por ele ter tomado essa decisão? Certo? 7. Quando o macaquinho de nariz branco resolveu voltar para casa, a lua lhe fez um pedido. Vou fazer você voltar para casa, mas preste atenção numa coisa. Você só pode tocar o tamborzinho quando pisar na terra. Antes disso, não toque o tambor de jeito nenhum. Depois que tiver chegado, toque o tambor com toda a força, para que eu ouça e corte a corda. Então, havia um combinado entre o macaquinho de nariz branco e a lua. Bom, tá aqui o combinado, né? A lua disse essas coisas para ele, que ele não poderia tocar o tamborzinho antes de pisar na terra. E como ele estava amarrado a uma corda, quando ele tocasse o tamborzinho, a lua cortaria a corda. Pronto, o macaquinho estaria de novo na terra, na sua casa. Bom, vamos lá para a atividade da letra A. Qual foi a atitude do macaquinho? O que foi que ele fez? Na letra B, quais foram as consequências da atitude do macaquinho? E na letra C, onde foi parar o tamborzinho que ele tanto gostava? Então, aqui a gente tem o que aconteceu depois que eles conversaram, até que ele chegou na terra, e finalmente, o que aconteceu com o tamborzinho? Então, vamos contar isso nas letras A, B e C. Aí você pausa o vídeo e volta aqui que nós vamos falar de substantivo, singular e plural. Substantivos, singular e plural. O plural dos substantivos normalmente se faz com o acréscimo de S no final das palavras, mas existem outras terminações que formam o plural, como IS e EIS, ou terminação IS e terminação EIS. Então, agora mesmo eu perguntei para vocês quais foram as coisas que aconteceram. Então, quer dizer que aconteceu mais de uma coisa, certo? Então, o substantivo varia em singular e plural. E a gente classifica, então, os substantivos. Singular e plural é uma variação do substantivo, assim como feminino e masculino, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui para nós compreendermos. Na atividade 8, leia estas duas palavras, africano e africanos. Qual é a diferença de grafia, da escrita, entre esses dois substantivos? Na letra B, ligue as colunas indicando a definição correta das palavras da primeira coluna. Na primeira coluna, nós temos indica mais de um elemento e indica um só elemento. Qual, na segunda coluna, vai completar a frase da primeira? Certo? O singular ou o plural? Mesma coisa na questão C. Ligue as colunas corretamente. Africanos e africano. Singular ou plural. Vamos relembrar que singular indica que nós temos um substantivo, certo?
E plural, nós temos mais de um. Então, substantivo, tudo aquilo que dá nome aos seres, que nomeia um ser, está no singular. Que nomeia mais de um ser, está no plural. E isso é uma variação do substantivo quanto ao número, certo? Singular ou plural. Releia um trecho do conto O Tambor Africano. O macaquinho de nariz branco ficou contente da vida. Agora, reescreva o trecho, passando a palavra em destaque para o plural. Faça as adaptações necessárias. Então, aqui nós temos o macaquinho de nariz branco. Então, nós temos singular, um macaquinho, o macaquinho, certo? Como que vai ficar, então, ao passarmos essa frase para o plural? Pensa direitinho, inicia sua frase com letra maiúscula, igual está aqui, e faça as alterações, as adaptações necessárias para que a sua frase fique no plural, indicando que agora é mais de um, certo? Na atividade 10, assinale com um X os substantivos que formam plural com as terminações is e eis. Aqui nós temos o substantivo cabeça, canal, caracol, fóssil, livro e troféu. Qual seria, então, o plural destes substantivos? Se for com o final is, você faça um X. Se for com o final eis, faça o X também. Certo? Apenas com essas terminações. Pausa o vídeo, faça a sua atividade e volte para nós falarmos dos substantivos masculino e feminino. Substantivo masculino e feminino é outra variação do substantivo. Ele varia em gênero. Os substantivos, esses nomes dados aos seres, eles variam. Quando ele é masculino, aparece diante dele o ou um ou uns no plural. Quando o substantivo é feminino, aparece diante do substantivo a, uma ou umas. Essas palavrinhas nos ajudam a identificar o substantivo e nos ajudam a classificar como masculino ou feminino, que é chamado gênero do substantivo. Então, nós temos aqui um trecho retirado do livro Os da Minha Rua, do escritor angolano Ondiak. O portão da casa da tia Rosa. Só sei que eu nunca fui à creche. Tentaram durante uns dias, mas eu chorava o tempo todo. Quando a minha mãe ia me buscar mais cedo, encontrava-me com os olhos bem inchados. Por isso, desde bebê, eu sempre fiquei na casa da tia Rosa. Passava lá as tardes com as filhas dela a ouvir os discos do Roberto Carlos. Ela era minha madrinha, mas para mim sempre foi a tia Rosa. Anos depois, naquela tarde, os meus pais levaram-me à casa da tia Rosa. O meu pai conduzia distraído, mudando as estações do rádio conforme lhe apetecia. Eu olhava a cidade pela janela do carro. Desde pequeno que eu gostava de fazer isso. Ficar a olhar as pessoas na rua, o modo como se mexiam, como mexiam as mãos, ou como estavam vestidas, e imaginar a história de vida dessas pessoas. Então, nesse pedacinho de um conto, que foi retirado do livro Os da Minha Rua, talvez tenhamos aí palavras que vocês desconheçam o significado. Que tal se nós pegarmos o dicionário e descobrirmos o significado das palavras antes de darmos sequência à nossa atividade? Você pode fazer isso também
com palavras que apareceram no ponto, no tamborzinho africano. Tem palavras lá que vocês desconhecem o significado? Pegue o seu dicionário, coloque as palavras no seu caderno, coloque o significado diante delas e você vai perceber como você entenderá melhor a leitura que você está fazendo ao conhecer o significado das palavras. Certo? Faça isso então, pausa o vídeo, faça essa atividade e retorne aqui para nós darmos sequência. Continuando, então, na letra A nós temos: quem conta a história é um narrador personagem, pois ele participa dela, ou um narrador que não participa dela. Prestando bastante atenção, nós vamos descobrir facilmente se o narrador é personagem ou se ele está contando a história de outra pessoa. Certo? Letra B. Por que a criança tinha olhos inchados quando a mãe ia buscá-la na creche? Por que mesmo? O que acontecia a ela? Letra C. A história é sobre um menino ou menina. E agora? Que palavra indica isso? Eu falei há pouco. Se você precisar, volte um pouquinho do vídeo e ouça novamente, certo? A história é sobre um menino ou menina. Tem uma palavrinha que aparece antes do substantivo que nos indica isso. Atividade 12. Em língua portuguesa, há 2 gêneros. Quais são eles? Então, eu falei que o substantivo varia, ele pode ser classificado de outras maneiras, né? Quando ele varia em gênero, quais são os gêneros? Apenas uma dessas classificações do substantivo está correta, que é o gênero, certo? Assinale aí e vamos dar sequência com a atividade 13. Com base na resposta aos exercícios anteriores, complete as lacunas. O substantivo é quando admite os artigos o ou um. Aparece o ou um antes do substantivo. Então, o substantivo é o quê? E o substantivo é quando admite os artigos a ou uma. O que ele é? Quando admite o artigo a ou uma diante dele. Certo? Coloque aí. Aí nós vamos destacar figuras do material de apoio. Vamos lá, pegue seu material de apoio, pause o vídeo, busque lá, destaque as figuras e volte aqui para nós fazermos a atividade 14. Nós temos um substantivo aqui no primeiro quadro da atividade 14, que é uma mulher. É a figura de uma mulher. Então, nós temos o substantivo feminino, mulher. Descubra no seu material de apoio qual é a figura que você vai colar aqui e qual é o substantivo, certo? Nós estamos falando de gênero, né? Gênero feminino, gênero masculino. O gênero é a variação dada ao substantivo, ao nome dado aos seres, às coisas, aos animais. Aqui nós temos o boi, o carneiro, a rainha, ó, a rainha com o cetro. E nós temos a maestrina está com a batuta, regendo. Olha que beleza! Então, descubra quais são as gravuras que vocês colocarão e qual é o substantivo correspondente. Certo? Passando para adjetivos. Pode pausar o vídeo, fazer a sua colagem, a sua atividade 14 e depois você retorna aqui. Adjetivos, atividade número 15. Leia este poema. Um urso vaidoso, um gato apaixonado, uma vespa gulosa, formigas delicadas,
um gambá injustiçado, e mais outro gambá, desculpa, e mais outro gato. Pode ser bicho exibido, tímido, corajoso, engraçado e até fugitivo. No vagão da bicharada tem lugar para todo tipo, do comum ao inusitado. Que bonitinho o poema. Nós já estudamos poema em outras aulas e nós aprendemos que o poema tem uma estrutura, que ele pode ser dividido em estrofes, sempre que há a apresentação de um espaço entre os versos. E os versos são cada linha do poema. Cada linha do poema é um verso do poema, certo? Então, nós temos primeira estrofe, segunda estrofe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos. 6 versos na primeira estrofe, 6 versos na segunda estrofe. Vamos lá, vamos ver o que esse poema está pedindo para nós fazermos. Copie os adjetivos da primeira estrofe do poema. Adjetivo. O que será adjetivo? Bom, nós temos aqui um urso. Então, nós já sabemos que nós temos aqui um substantivo. E ele é do gênero masculino porque diante dele apareceu um. Poderia ser também o. Lembrou? Isso. Então, essa qualidade, esse modo de ser, esse jeito de ser dado ao substantivo urso é chamado de adjetivo. Muito bem, muito bem. Depois nós temos o gato, a vespa, as formigas, o gambá e mais outro gato. Bom, quais foram os adjetivos que apareceram na primeira estrofe do poema? Você copia os adjetivos colocando-os na questão 16. Na questão 17, ligue as colunas indicando a qual substantivo se referem os adjetivos retirados do poema. Vaidoso, apaixonado, gulosa, delicadas e injustiçado. Estes adjetivos aqui, eles estão se referindo a qual substantivo? É só você ligar, então, encontrando de acordo com o que o poema diz. Pode pausar o vídeo e voltar aqui para nós fazermos uma atividade de ortografia, palavras com R e RR. Então, vamos lá. Leia as palavras do quadro a seguir. Então, nós temos um quadro aí com bastante palavras e todas elas sem a letra R. Nós vamos fazer a separação, então. As palavras que começarem, que tiverem R inicial, vocês vão colocar no primeiro quadro. Palavras com 2 R's, RR, vocês vão colocar no segundo quadro. Palavras com R no final da sílaba. Prestando bastante atenção na separação das sílabas. Todas as vezes que aparecer R no final da sílaba, vem para o terceiro quadro. E palavras com R no começo de sílaba dentro da palavra. Então, ó, começo da sílaba dentro da palavra, certo? Aqui a palavra inicia com R. Aqui é a sílaba, tá bom? Prestando bastante atenção. Depois nós temos a atividade 19, que é a nossa última atividade de hoje. Bem divertida também. Nós vamos brincar com a letra R, transformando o substantivo. Ele vai deixar de ser fato e vai passar a ser outro substantivo que você vai criar com a letra R. Então, vamos lá. Leia as palavras a seguir e forme novas ao inserir a letra R. Depois, escreva uma frase com a nova palavra formada. Então, nós temos o substantivo pato. Aqui na frente, você vai formar um novo substantivo, incluindo a letra R. Vamos ver como que vai ficar. Depois, nessas duas linhas de baixo,
forme a sua frase com a nova palavra formada. Na letra B, dama, usou a letra R e formou outro substantivo. Na letra C, gato, usou a letra R e formou outro substantivo. Aí vocês farão frases usando o novo substantivo formado. Certo, pessoal? Grata por sua presença, por sua participação, por seu empenho aos estudos, por sua dedicação. Fique com Deus e até a próxima aula.